Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, bem-vinda você que está rezando comigo, que abre o coração a Deus para suplicar a sua misericórdia nesse instante sobre cada um de nós. Acolho você pelo Facebook, pelo WhatsApp, você que está pelo YouTube, seja bem-vindo, bem-vindo seja. Queridos irmãos e irmãs, esta nossa oração, nós vamos rezar o terço da fé. É o instrumento mais eficaz para o ser humano, para vencer todas as barreiras, todas as batalhas e alcançar de Deus milagres na nossa vida. Ferramenta esta? A fé. Portanto, devemos revigorá-la todo instante, suplicando a Deus que aumente a nossa fé, principalmente nesses tempos difíceis, tempo de pandemia. Vamos rezar aqui por aqueles que estão trazendo tratamentos difíceis, tratamentos de câncer. Eu quero rezar por aqueles que fazem cirurgias. Quero rezar por aqueles que estão com a Covid, que estão se recuperando, por aqueles que estão nas UTIs. Reze comigo, meu irmão, minha irmã. Trago no meu coração todas as pessoas que hoje pediram a minha oração. E eu me comprometi a rezar por elas. Então agora, junto contigo, nós apresentamos a Deus nesta súplica que iremos fazer. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nas contas grandes nós rezamos assim: eu sou o pão da vida, este é meu corpo, este é meu sangue, crês nisto? Nas contas pequenas, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segundo mistério, irmãos e irmãs, vamos colocar agora aquelas pessoas que ainda não creem o suficiente no Senhor, aqueles que duvidam do poder, do amor, da bênção nas suas vidas, que vivem como ateus, não aceitam o Deus verdadeiro. Peçamos a conversão dos pecadores para que creiam cada vez mais no poder infinito e amoroso de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo, este é meu sangue, crês nisto? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio,
mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceiro mistério, irmãos e irmãs, continuemos pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé e que cure nossos corações, para que não haja dúvidas nenhuma no nosso coração, que quando nós suplicamos a Ele, Ele tudo nos concede, porque aprendemos do próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: batei e vos será aberto, pedi e recebereis, procurai e encontrareis. Este é o caminho da fé, a insistência da oração e a certeza da graça alcançada mediante a súplica. Por isso peçamos ao Senhor a cura, os milagres para aqueles irmãos e irmãs que se encontram agora doentes, acamados, hospitalizados. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo, este é meu sangue, crês nisto? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, quarto mistério, na súplica ardente que estamos fazendo nesse instante, para que a nossa fé seja sempre aumentada por esse Deus de amor e de misericórdia, pois Ele plantou em nós a fé. Jesus olhou para tantas pessoas e disse para elas assim: tua fé te salvou, tua fé te curou. É isso que o Senhor quer olhar para mim, para ti nesse instante, e dizer a mesma coisa. Tua fé, Padre Emerson, te curou. Tua fé, meu irmão, minha irmã, te salvou, te libertou. Então creia que a mão do Senhor já está sendo estendida sobre cada um de nós, para que haja cura, milagres e prodígios, portentos em nosso favor. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo, este é meu sangue, crês nisto? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire em socorro da minha falta de fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegamos no quinto mistério nessa súplica, para que Deus aumente a nossa fé. E nesse quinto mistério, irmãos e irmãs, recordo quantas vezes Jesus olhou para aquelas pessoas e disse para elas: homens de pouca fé. Que o Senhor olhe para mim e olhe para ti e diga agora: homens e mulheres de muita fé, aqueles que creem de verdade, que confiam, que depositam, que abandonam, que permitem
Que Jesus caminhe à nossa frente, que Ele conduza os nossos passos, que Ele oriente nossos pensamentos. Nós somos esse povo, um povo de fé, uma fé inabalável. Caiam 1000 homens à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Não é isso que diz o Salmo 90, que nós rezamos todos os dias, irmãos e irmãs? É neste caminho que nós devemos trilhar. Um caminho certo, um caminho reto, um caminho de salvação, um caminho de obediência, do seguimento aos mandamentos e ensinamentos de nosso Deus, aperfeiçoados em Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Reze esse último mistério agora, por cada um, principalmente pelos doentes da nossa família. Eu sou o pão da vida, este é meu corpo, este é meu sangue, crês nisto? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire socorro da minha falta de fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas vire socorro da minha falta de fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos pedindo a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe querida, aquela que nos ensina a ter fé em Deus, aquela que primeiro acreditou, que primeiro aceitou e deixou ser usada por Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de salvação, um Deus de libertação. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quero nesse momento suplicar a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Quero suplicar a bênção de Deus sobre o seu ambiente de trabalho. Suplicar a bênção de Deus agora por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão necessitados de uma graça, que acabaram de fazer cirurgias, que estão se recuperando nos hospitais, das UTIs, tantas outras enfermidades. Às vezes a gente não lembra, mas Deus conhece, Deus sabe da necessidade da tua família. Essa é a intenção que você está colocando aqui agora. Senhor nosso Deus, abençoai esta água, fazendo dela um remédio de cura e de libertação, abençoando a nossa casa, nossa família, nossos entes queridos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão depressivos, angustiados ou preocupados. Olhai para os irmãos e irmãs que estão com a Covid, aqueles que precisam agora voltar para casa, Senhor. Nós pedimos a vossa misericórdia. Olhai para as mães gestantes, as crianças nascituras. Olhai, Senhor, agora para os nossos jovens, os dependentes do álcool, da droga, para que haja libertação dessa escravidão. Abençoai, Jesus, o nosso lar, colocando anjos de guarda para proteger e defender, sob o comando de São Miguel Arcanjo. Guarda-nos, Senhor, no Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa mãe e nossa mãe. E que a vossa misericórdia agora nos dê a todos o dom da fé, o dom do amor, o dom do perdão, o dom da caridade, o dom do serviço, hoje e sempre. Amém. Que Deus vos abençoe,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.